A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, passou pelo Senado e a essas alturas você já deve ter visto as cenas. Eu vou me retirar. O senhor me peça desculpa e eu permaneço. Ministra, se Vossa Excelência, se não pede desculpa, se Vossa Senhoria, eu vou me retirar. Se Vossa Excelência quiser se retirar, Vossa Excelência pode se retirar. Muitos de vocês entenderam isso tudo como um espetáculo de desrespeito. A senhora disse que eu sou psicopata. Tá com medo de mim? Eu vou pedir... Medo de mim, ministra? Tá com medo? E o desrespeito foi atribuído a dois senadores de oposição, Marcos Rogério, do PL de Rondônia, Me respeite, você ponha no teu lugar. e Plínio Valério, do PSDB de Amazonas. E ao olhar para a senhora, eu estou vendo uma ministra. Eu não estou falando com a mulher. Eu estou falando com a ministra. Não, eu estou falando com a O senhor está ministra. falando com as duas coisas. Porque e o a senhor mulher disse... merece respeito, a ministra não. Por isso que eu quero separar. As falas desses dois, que são de oposição, acabaram ofuscando o comportamento de um governista, o Omar Aziz, do PSD de Amazonas. A senhora atrapalha o desenvolvimento do nosso país. Tem mais de 5 mil obras paradas por causa dessa conversinha, governança, bababá. Não é não, ministra. A sessão da Comissão de Infraestrutura, que terminou com a Marina Silva saindo da sala, durou mais de 3 horas. Estava tudo relativamente calmo, até Omar pegar o microfone. A história vai lhe julgar. Já está lhe julgando. com certeza. A culpa da lei de licenciamento aprovada é da senhora. Não é. É sim. É a sua Pela sua intransigência. responsabilidade de Não é, cada Chico, não faça isso. Foi o posicionamento de Omar que fez com que o tom da sessão escalasse. E foi ele quem abriu margem para tudo aquilo que os colegas disseram depois. Mais uma evidência que aponta para aquilo que a imprensa tem chamado de uma emboscada contra Marina Silva. O Brasil está prestes a ter uma nova legislação ambiental e todo mundo sabe o que a Marina Silva pensa dessas novas leis. E a gente não pode retroceder nem 1 centímetro nas agendas que o Brasil já avançou, inclusive do licenciamento ambiental, que agora sofreu um golpe de morte lá no Congresso Nacional. Só que, ao que tudo indica, o governo federal não pensa assim, não. A ministra do Meio Ambiente parece que está sozinha nessa. Na sessão do Senado, ninguém deixou isso mais claro que o Omar Aziz. Ele deu a entender que, nessa história aí, o presidente da República pensa muito mais parecido com ele que com a ministra. Que tem um compromisso do presidente Lula de fazer, vou deixar muito claro aqui, não é compromisso da senhora, não é compromisso do Ministério do Meio Ambiente, é compromisso do presidente. É claro que depois que o tratamento que os senadores deram para Marina Silva repercutiu mal, o Lula ligou para ela e fez ao menos um aceno de solidariedade. Mas quando ele me ligou, a primeira coisa que eu fiz, até me esqueci do episódio e perguntei como é que o senhor está, né? E ele falou, eu fiquei melhor depois que você tomou a decisão de se retirar daquela audiência, não ficar aguentando, né, aquele tipo de agressão, você fez certo. Depois dessa ligação, o governo apelou para nota de repúdio. E aqui a contradição fica evidente. Em público, o governo repudia o desrespeito contra Marina Silva. Mas em segredo, o governo parece que repudia as ideias que ela defende. Tanto que contra Marina Silva, governistas e oposicionistas trabalham juntos. E a senhora me cite, até me explique o que a senhora chama de biodiversidade para ter 60%, 70%. Até porque para ter 60% vai ter alguns, vai ter que ir muito mais. Não, tem que ter. Eu vou falar depois que ela me responder, eu respondo. Porque senão vai parecer que eu estou sendo agressivo ou coisa parecida. E eu estou querendo resolutividade, não é conversa fiada. Não é discursinho. E olha que esses dois senadores, Omar Aziz e Marcos Rogério, não tem um histórico de uma convivência muito boa, não. Não agrada não, Vossa Excelência quer desqualificar a CPI toda hora. Toda hora! É assim que Vossa Excelência Toda hora Vossa Excelência quer fazer isso? É assim que Vossa É Excelência isso aqui que nós estamos mostrando? É o governo que Vossa Excelência defende. Eu sou o Arvro e o textão que segue é a minha tentativa de entender o que ocorreu no Senado naquele dia. Em 2021, cerca de 300 balsas, com 2.000 pessoas, quase fecharam o Rio Madeira. As manchetes falavam numa corrida do ouro.
E isso aconteceu debaixo do nariz das autoridades, a cerca de 100 quilômetros de Manaus, o que é muito perto para os padrões da Amazônia. O garimpo ilegal tem tomado conta de terras indígenas. Agora, os garimpeiros resolveram se instalar nas águas do Rio Madeira em busca de ouro. Centenas de balsas foram instaladas de forma ilegal em uma região do rio, localizada a cerca de 120 quilômetros de Manaus, nessa terça-feira. Tudo ali era ilegal. Então, primeiro, o vice-presidente do Brasil avisou na televisão que ia rolar uma operação para prender e destruir as balsas. Aí, com isso, os garimpeiros tiveram tempo para fugir. Alguns acabaram ficando por lá e encontraram a lei. Em operação conjunta, a Polícia Federal, Marinha e o IBAMA destruíram 130 balsas e 69 dragas, além de equipamentos usados para extrair areia e barro em busca de ouro, no Rio Madeira, no Amazonas. No sábado, os garimpeiros que estavam alojados em pelo menos 300 balsas de dragagem, bloqueando um trecho do Rio Madeira, em Altazes, se dispersaram para outros municípios. Se quisessem extrair o ouro legalmente, esses garimpeiros teriam que passar pelo chamado licenciamento ambiental trifásico. É um processo com 3 etapas. Primeiro tem a licença prévia, depois a licença de instalação e, por fim, a licença de operação. A nova legislação, aprovada pelo Senado, compromete todo esse sistema de licenciamento. E se o empreendimento não é considerado de alto impacto ambiental, basta uma autodeclaração. Para as mineradoras em Minas Gerais, conhecidas por Mariana e por Brumadinho, a burocracia seria praticamente extinta. E para o garimpo, ficaria tudo muito mais simples. E isso nos leva de volta a Omar Aziz versus Marina Silva. É impossível a gente não discutir a regularização de exploração mineral sustentável. Se a gente não discutir, vem alguém e vai tirar de forma não sustentável, de forma criminosa, e não adianta mandar a Polícia Federal e o IBAMA explodir uma balsa que custa 400, 500 mil reais, porque uma balsa daquela tira 30 quilos de ouro por mês. Dá para comprar 100 balsas dessa com 30 quilos de ouro, o ouro a 600 reais a grama. Eu estou lhe falando de coisas práticas. Não é de teóricas, é do dia a dia, é de quem vive isso, de quem presencia isso. O Omar Aziz diz que conhece a realidade do garimpo e faz sentido, porque ele foi governador do Amazonas. É de quem vive isso, de quem presencia isso. Quando as balsas ocuparam o Rio Madeira, de margem a margem, o site Amazônia Real fez uma reportagem, é essa aí. O garimpo no Amazonas foi incentivado pelo governo, diz líder de cooperativa. Aqui eles entrevistam a Tânia Sena, que lidera a Cogan, uma cooperativa que representa os garimpeiros. É uma entrevista bem intensa. Primeiro que ela não queria falar, né? Não tenho interesse em dar entrevista para site sensacionalista que quer ganhar mídia usando meu nome, denegrindo a imagem do garimpeiro, ao vinculá-lo com o PCC e o tráfico de drogas. Não te autorizo a publicar nada a respeito da Cogan, a respeito da gente. Braba, mas depois ela acabou colaborando. O jornalista pergunta, o garimpo foi incentivado pelo governo do Amazonas? Ao que a Tânia responde, já foi nos governos do Eduardo Braga e do Omar Aziz, um motivo de, na época, eles terem feito campanha. Então, antes de vir me entrevistar, você vai pesquisar de onde vem a história do garimpo. O garimpo no Amazonas foi incentivado pelo governo. Lá não tem nenhuma balsa de cooperativa. A cooperativa não tem balsa que trabalha lá. Claro que o site nunca ia publicar um negócio desses sem antes ouvir os governadores citados. Olá, o Omar Aziz. Ao ser questionado da acusação de incentivar o garimpo legal no Rio Madeira, na época em que era governador do Amazonas, o hoje senador Omar Aziz, do PSD, riu da situação. Meu amigo, eu nem sei quem é essa senhora, a Tânia Sena. A política ambiental do meu governo foi aplaudida. Não tinha uma balsa em garimpo nenhum, respondeu ele com ironia, afirmando que não iria responder aos comentários dela. O Omar também ironizou a existência de uma cooperativa de garimpeiros no Amazonas, pelo fato de a atividade não ser permitida, segundo ele. Agora, já tem até associação de garimpeiro ilegal? São garimpeiros ilegais, porque o garimpo é ilegal no Brasil, meu irmão, não sabe? E aqui surge um impasse. A representante dos garimpeiros diz que eles foram incentivados pelo Omar Aziz, que negava em 2021. Agora pula para 2025 e ele está basicamente defendendo a legalização do garimpo.
E não adianta mandar a Polícia Federal e o IBAMA explodir uma balsa que custa 400, 500 mil reais. E Omar diz que não tem interesse nenhum no setor. Ele está preocupado com a prosperidade do povo do estado dele. Nós queremos é prosperidade para o nosso povo. Nós queremos que o povo ganhe dinheiro. E é a forma de fazer isso, ministro. Nesse ponto eu preciso abrir um parênteses. E aí você pode ficar um pouco chocado, talvez surpreso de saber que um setor conhecido por ser íntimo de certas ilegalidades, como o garimpo, né? Como é que pode um setor desse, através de uma cooperativa, estabelecer diálogo com o poder público e com as suas autoridades? Isso pode chocar você, eu sei, mas aí não é nem sobre Amazonas, nem sobre Omar, nem sobre Brasil. É só como as coisas são. Para pensar no caso dos Estados Unidos, com as suas Big Techs, que são acusadas de roubar dados, de espionar, de infringir patente. E essas empresas, elas estão lá, com lugar de honra na posse do novo presidente. O nome disso é lobby e é uma realidade do sistema social e econômico com o qual a gente se organiza. Eu proponho aqui que a gente olhe para essas coisas como elas são, sem moralismos, mas também sem ingenuidade. Aqui não tem otário não, rapaz. E tendo feito esse parênteses, eu quero partir da premissa de que o senador Omar está sendo sincero. Se ele defende o garimpo, é porque ele acredita que isso vai tirar o Amazonas da miséria. É essa a minha revolta. Não é outra coisa não, eu moro na Amazônia. Mas mesmo que ele esteja sendo sincero, será que o melhor jeito de levar prosperidade para o norte do Brasil é com garimpo? Nessas horas eu sempre penso em Alter do Chão, a terra prometida em que eu quero passar o final da minha vida. Lá tem as praias de água doce mais bonitas do mundo, segundo várias publicações estrangeiras, não é minha opinião não. E os gringos com frequência se assustam ao perceber que toda aquela beleza natural não está acompanhada de uma estrutura adequada para o turismo. Porque o principal a natureza já deu, praia de água doce e cristalina, a água sempre numa temperatura perfeita, que torna cada mergulho ali um retorno ao útero materno. E quando termina o mergulho, você é presenteado pela natureza com uma deliciosa refeição à base de pirarucu, um peixe tão gostoso e tão suculento que tem bacon. Eles têm um peixe com bacon. É puro potencial gastronômico, turístico, cultural, muita riqueza para ser não apenas explorada, mas compartilhada com o mundo inteiro. E estão jogando mercúrio em tudo, pô. Uma mudança na cor das águas de Alter do Chão, no Pará, preocupa especialistas e autoridades locais. A região em Santarém é conhecida pelo cenário paradisíaco, mas a cor cristalina das águas e praias está com uma tonalidade bem mais escura, com um aspecto barrento. Temos um problema em toda a bacia que é associado ao mercúrio, que é exatamente gerado seja pela atividade ilegal de garimpo, então a mineração ilegal, assim como pelo desmatamento. Será que o turismo não poderia gerar empregos mais bem pagos, mais seguros e mais saudáveis que o garimpo? Não que o turismo seja a solução para a Amazônia inteira, mas o ponto aqui não é nem esse. O ponto aqui é que liberar garimpo é uma coisa muito perigosa e pouco inteligente, que pode destruir várias outras riquezas. Seja como for, o Omar está dando como líquida e certa a aprovação dessa nova legislação ambiental lá na Câmara dos Deputados. Ministra, nós votamos uma lei ambiental a semana passada aqui. Foi 54-13 e só tinha 67 senadores aqui. Quando tiver 81, pode ter certeza que vai ser mais. Vai ter mais voto. Não vai sair de 14, 15 votos contra. Se nós tivermos que mudar a Constituição, nós iremos mudar a Constituição se o Supremo se ousar se meter naquilo que nós estamos aprovando aqui. A Câmara dos Deputados também vai aprovar e deve aprovar entre o dia 16 e 18 a lei ambiental que foi aprovada aqui no Congresso. Se essa nova legislação vai entrar em vigor do jeito que está aí, é melhor o Brasil se preparar. Porque mais facilidade para garimpar significa mais gente garimpando. Mais gente garimpando vai demandar mais fiscalização. E para ter mais fiscalização não tem jeito. A gente precisa do IBAMA. Acontece que quem defende a nova lei também reclama de quem vai fiscalizar essa nova lei. Quer dizer, não basta ter uma lei mais permissiva. A gente também poderia evitar fiscalizá-la. Porque se Brasília tivesse hoje ser construída, o Juscelino levaria 100 anos para construir Brasília e coisa que ele fez em 5 anos. Porque se um calango tivesse aí, o IBAMA não ia permitir.
A verdade é que para queimar a floresta, o pessoal tenta queimar a fita do IBAMA antes. Esse é o órgão público chato, que tem fama de não deixar o progresso acontecer. É o órgão que te multa se você vai pescar de sunga branca na área de preservação ambiental. O IBAMA, esse inimigo da diversão. Também é inimigo do afeto, né? Porque separou a capivara lá do seu papai. A verdade é que ninguém gosta de ser fiscalizado. Só que garimpo é uma coisa perigosa demais para deixar passar sem fiscalização. Eu estava falando de turismo, de banho no rio com água doce, morninha. Tava falando de comer peixe com textura de bacon, porque tudo isso talvez tire o amargo que eu sinto na boca quando eu falo de garimpo. O garimpo mata por mercúrio, mas mata por chumbo também. E o senador Omar, ele deve saber disso. Por intransigência, conseguiram destruir praticamente toda a população Yanomami em Roraima, porque permitiram que, de uma forma desorganizada, de uma forma criminosa, a mineração fosse instalada. Isso está acontecendo nos rios do meu estado. É impossível a gente não discutir a regularização. E pensando em tudo isso, eu concluo que, mais do que nunca, o Brasil precisa de um IBAMA equipado e respeitado também, né? Aliás, aguardem o meu manifesto, Metralhadoras Giratórias para o IBAMA. Eu não sou nenhum hippie abraçado numa árvore, numa suma-uma. Inclusive, se for para extrair ouro, eu quero a minha parte. Não venha achar que aqui todo mundo é otário. Pateta. E a minha parte se chama Compensação Financeira pela Exploração Mineral, a CFEM. Ou CEFEM, tanto faz. Esses são os royalties que os garimpeiros precisam pagar ao Estado para tirar do subsolo um ouro que, no fim das contas, é seu, é meu, pertence a todos os brasileiros. E hoje a alíquota é de apenas 1,5% sobre a receita bruta. Isso é muito pouco se você considerar os danos ambientais e sociais que estão envolvidos. Como você viu antes, o Omar, que é a favor da nova legislação, dá essa batalha aí como vencida para o time dele, né? A Câmara dos Deputados também vai aprovar e deve aprovar entre o dia 16 e 18 a lei ambiental que foi aprovada aqui no Congresso. E o que eu tenho a dizer é que se o Brasil vai liberar geral no garimpo e nos termos bondosos, generosos dessa lei, o mínimo que esse país precisa fazer é cobrar mais royalties. Mas nessa discussão parece que a gente já parte de um consenso, porque todo mundo concorda que o Brasil merece mais. Lá na nossa região, chapéu de otário é marreta. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Esse Uber do conteúdo faz questão de agradecer você, passageiro querido e educado que não pulou do carrinho aqui antes do final da corrida, né? Especialmente dessa vez que a corrida foi longa. E olha que ficou de fora desse vídeo a questão da BR-319, que também foi discutida no Senado, e por esse viés aí, por essa dicotomia, desenvolvimento de um lado, meio ambiente do outro. É uma dicotomia que é falsa, né? Mas nesse embate sobre a BR, parece que os argumentos do nosso senador Omar estão mais alinhados assim com o interesse coletivo. Aliás, sobre interesses, né? Eu me permiti opinar demais nesse vídeo, e aí preciso fazer uma ressalva, porque de tanto a gente dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade, pulmão ou coração do mundo, a gente esquece que aquilo é a casa de muita gente, né? E é a opinião dos donos da casa que conta mais. E aí quem é que é o dono da casa? Não é o Omar, mas certamente também não sou eu. Então, a opinião que mais interessa é a dos brasileiros que vivem no norte do Brasil e principalmente daqueles brasileiros que estão ligados àquela região por laços ancestrais, laços de família, que são mais antigos que o próprio Brasil. Essas são as pessoas que a gente tem que ouvir. Espero que a Comissão de Infraestrutura do Senado possa sempre receber essas pessoas e, de preferência, respeitar, né? Opa, é bom. Valeu!